Bom dia, meus amores! Mais uma semana se iniciando, graças ao bom Deus que nos permitiu acordar, abrir os nossos olhos, estar aqui para poder ser instrumento e falar uma mensagem para a nossa semana, para direcionar a nossa semana. O que será que a espiritualidade que Deus preparou para a gente hoje? Vamos ler? Mente curável. A ideação da transformação interior com a consequente mudança de atitude para a constante edificação pessoal torna-se eficiente a psicoterapia por modificar os campos estabelecidos e novas ondas de sutil energia passarem a irradiar-se, alterando as estruturas das partículas celulares que se encarregarão de restabelecer as áreas afetadas, produzindo a saúde. Uou, Bezerra de Menezes. Tá escrito aqui: crie cada vez mais paisagens mentais alegres, otimistas, saudáveis. Na mente pessimista está a maioria das nossas doenças. A mente pode ser comparada a uma casa. A doença e a saúde são como duas pessoas que gostariam de morar com você e que têm gostos muito diferentes. Ao contrário da saúde, a doença não aprecia casa limpa, arejada, enfeitada de amor e paz. Existe grande diferença entre ser doente e estar doente. Cuidado com isso. Quem se julga um doente define a própria natureza, algo permanente e, portanto, com reduzidas chances de mudar. Mas quem está doente revela uma condição momentânea, passageira. Quem é, permanece. Quem está, deixará essa condição a qualquer momento. Jamais pense ou diga, eu sou doente. Diga apenas, eu estou doente. É na mente que fazemos essa diferença. A pessoa que se enxerga doente acredita que sua natureza é assim, como se a doença fosse a pele que revestisse seu corpo. Ela cria toda uma atmosfera enferma, pois se comporta como doente, veste-se como doente, fala como doente e pensa como doente. Diria que nesses casos os prognósticos de cura são impossíveis se a pessoa não mudar a percepção de enfermidade na própria vida. O ambiente que criamos em nossa mente definirá nossas chances de cura ou manutenção da enfermidade. Vamos arejar nossa mente com otimismo, boas conversas, boas companhias, leituras edificantes, músicas agradáveis, ideias fraternais e muito bom humor, pois com isso a saúde residirá conosco. Toda ajuda espiritual em favor da saúde depende da existência de um ponto de contato entre nós e as forças divinas. Nas curas que realizava, Jesus nunca prescindiu de um mínimo de colaboração dos enfermos. Ele exortava a todos que o buscavam o exercício da fé e a necessidade de uma conversão divina. A providência divina jamais nos favorecerá com alguma cura sem que perceba em nós o brotar das sementes da transformação interior. É preciso haver uma ressonância entre a nossa vibração e a vibração divina, um ponto em comum que nos ligue por semelhanças às forças curativas. Deus é o auxílio constante. Exatamente neste instante, ele o inunda de energias amorosas aptas a curá-lo. Mas será que já nos colocamos em condições espirituais para recebermos a cura? Que mensagem linda! Então ele diz, crie na sua mente coisas de bom grado, coisas de bom humor, de alegria. Crie paisagens, imagine você saudável, imagine você no emprego que você deseja, imagine você com os seus relacionamentos melhores, imagine você com saúde, imagine você. Porque a gente usa a nossa imaginação, mas contra nós. A gente usa a nossa imaginação a favor das nossas doenças, das nossas preocupações, da nossa ansiedade. Quanto tempo a gente gasta do nosso dia com preocupações de situações que ainda nem existiram? Quanto tempo a gente fica pressupondo situações quando nós poderíamos, de fato, conversar
com aquele que está ao nosso lado. Ao invés de ficar pressupondo situações e problemas. Jesus, na sua infinita bondade, veio nos ensinar zilhões de coisas. E uma das coisas que ele ensinou pra gente foi: a nossa casa, para que ela não caia, ela tem que ser construída com base, com alicerce nas terras rochosas. Porque os ventos vão vir e a casa não vai cair. Agora, a nossa casa interna, muitas vezes, está construída sobre areia. Vou explicar. Se alguém fala pra mim: Bea, você é uma pessoa antiética. Se eu não tenho certeza de quem eu não sou, eu vou cair nessa fala e eu vou ficar pensando: nossa, por que será que essa pessoa está falando isso de mim? Mas eu não sou isso. E eu fico me questionando o tempo todo por causa de um barulho externo. Jesus não se questionava. Jesus tinha certeza da palavra. Jesus se conhecia. O autoconhecimento, o autoamor são as únicas saídas para que a gente possa viver uma vida leve, saudável, em paz. Bom dia, bom dia. Então, é chegada a hora da gente usar a nossa imaginação para coisas positivas na nossa vida. Gente, não faz sentido tu ficar sofrendo do jeito que você tá sofrendo. E eu falo isso pra você porque eu, ontem, indo lá pro Santo Espírito, eu falei pra ele: você tem medo? Ela disse: eu tenho. Eu falei: eu também. Mas por que a gente tem medo? Porque a gente não controla. A gente tem medo de tudo aquilo que a gente não conhece. A gente sente segurança daquilo que eu não conheço ainda. Eu não sinto insegurança em fazer live, eu já conheço. Eu não sinto insegurança em ler, eu já leio. Então, é chegada a hora da gente, ao invés de usar a nossa mente contra a gente, usar a nossa mente a favor da gente. Ao invés de eu ficar criando situações negativas, eu criar situações positivas. Eu falei para os senhores que há 19 dias eu estou fazendo a decisão só por hoje pedalar, só por hoje treinar, só por hoje me alimentar de forma consciente para me nutrir. Nós sabemos que o câncer é uma das doenças que vai avassalar o mundo. Por quê? Porque as pessoas não estão comendo para se nutrir. As pessoas estão comendo para se alimentar, elas não têm nem consciência do que elas colocam para dentro da boca. Só que o que você faz com a boca, você faz com a mente. Se você não decidir só por hoje viver uma vida saudável, só por hoje viver uma vida baseada na realidade que você quer criar para sua vida, meu anjo, você vai viver eternamente preso, escravo do seu passado, escravo do medo. Percebe? Então é chegada a hora de você decidir de fato o que você vai gastar a sua energia, com o quê? Será que você vai ficar pressupondo situações que nem existem, quando você poderia chegar para a pessoa e dizer: eu tô pensando isso faz sentido? Conversa, diálogo. Mas não, tu fica pressupondo situações, criando coisas negativas que nem existem, mas como você criou, elas vão existir. Tem uma pessoa que diz assim pra mim: Bea, eu não sei mais o que eu faço eu não tenho resultado. Aí eu digo: claro, você tá o tempo todo focada no que você não tem. Você não consegue agradecer o que você tem. Agradeça a luz, agradeça a internet, agradeça o aparelho celular que você tem, agradeça ao Instagram, agradeça o que você tem. Tem uma passagem do Evangelho, em Mateus, eu acho, 16, 13, que diz assim: então vos digo, no mundo você terá aflições, mas anima-te, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus já disse pra gente que a gente vai ter aflições terrenas.
A gente vai ter aflições terrenas. Não tem como fugir disso. Vou pegar a frase certa para vocês. Não tem como fugir disso. Só que ele disse, no mundo vocês terão aflições, vírgula. Mas, o mas, na programação neurolinguística, anula a frase anterior. Anima-te. Anima-te. Entendeu? Só que o que a gente não anima? Porque a gente não confia. João 16:33 chama. Né? Então ele fala, então eu vos digo, no mundo eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo. Eu venci o mundo. E aí a gente tem que entender duas coisas, né? Se no mundo vivemos com tribulações, mas Jesus teve a coragem e não recuou. É isso, a gente tem que ter ânimo, independente do que a gente está passando. Agora, se eu fico criando paisagens mentais negativas, como que eu vou ter ânimo? Se eu escolho só por hoje ser negativo, se eu escolho só por hoje reclamar, nós estamos no 7 horas e 18 minutos do dia de hoje. Tu já reclamou? Você pode escolher só por hoje viver um dia leve, feliz, em paz, ou viver um dia de merda. Você decide. É tipo aquele desenho lá, você decide no final do filme, é você. É na mente que fazemos a diferença. É a nossa mente que vai cocriar o que a gente deseja para nossa vida. Eu, quando vou escolher comer um doce ou comer algo saudável, eu penso na Bea que tá dando treinamento no Allianz Parque para 55 mil pessoas. Eu fecho os meus olhos, eu já imagino. Vou dizer para vocês o que eu imagino, tá bom? Vem comigo, ó. Eu já imagino um palco gigantesco no meio lá do campo, um palco 360, e tocando aquela música. Estou sentindo solta pelo ar uma energia que quer me dominar. É uma coisa boa que vem na minha direção. 5, 4, 3, 2, 1 e aí eu apareço. Eu imagino isso. Vamos pular. Eu e a Andressinha, lógico. Você entende? Eu já imagino isso. Eu já sei que isso vai acontecer. Eu não sei quando nem como. Mas o que eu tiver que fazer para que isso aconteça, eu peço para Deus me colocar nos caminhos retos e certos para que isso aconteça. Mas eu poderia usar isso contra mim. E ao criar essa tela mental, dizer, eu não sou capaz de fazer isso. Nós somos capazes de tudo aquilo que a gente deseja. O treinamento que eu vou dar agora, o Mind Connect, inclusive todos vocês estão convidados. Quem quiser participar do meu treinamento presencial imersivo, me chama no direct. Vai ser sensacional. Nós vamos trabalhar mentalidade, nós vamos trabalhar comunicação e nós vamos trabalhar relacionamento. Vamos trabalhar lá juntos isso durante 3 dias. Eu consigo visualizar o final. Ontem a gente escolheu a música do final do treinamento. E de ouvir a música, eu consigo ver as 27 pessoas, que eu ainda não sei quem são. Mas eu sei que as 27 pessoas vão chegar e que as 27 pessoas estarão comigo lá. E ao fechar os meus olhos, eu consigo visualizar a finalização do treinamento, uma grande foto. Eu consigo ver. Mas eu poderia dizer, é difícil, eu não consigo. Eu vou ter que oferecer o treinamento, eu vou ter que vender, eu não quero. Vocês compram tanta coisa ruim. Vocês acreditam em tanta gente negativa. Por que eu vou ter medo de vender algo para vocês?
E outra, o não de vocês eu já tenho. Eu posso convidar você para ir para o meu treinamento presencial imersivo. Posso te convidar. Agora, se você vai ou se você não vai, não é tarefa minha. A minha tarefa é te convidar. A minha tarefa é criar na minha tela mental coisas positivas daquilo que eu quero viver. Agora, ficar potencializando a dor, o negativo, pra quê? Me conta, pra que você faz isso com você? Não faz sentido, meu anjo. Não faz sentido. Então, essa semana, a tarefa que eu quero dar pra você é: todas as vezes que você pensar em algo negativo que vai acontecer, você vai lembrar falando pra você: shh, respira. Que esses meus pensamentos vão embora e que no lugar deles venham coisas positivas. Que eu tenha sabedoria e discernimento para mudar os meus pensamentos negativos para positivos. Porque dá o mesmo trabalho vibrar negativo e positivo. Só que viver dá menos trabalho viver no positivo. E a opção é sua. A minha tarefa é vir aqui e fazer a minha parte. Que é ler a mensagem do Mestre Jesus, que é trazer para você uma reflexão. Essa é a minha tarefa. Claro, Marcos, me chama no direct, meu amor. Me chama lá no direct que a gente faz uma live. Mas me chama mesmo, tá? Já manda uma mensagem lá pra mim. Então, é um movimento que você precisa entender que é na sua mente que tá a cura. Porque o ambiente que nós criamos na nossa mente definirá a nossa chance de cura ou manutenção da enfermidade. É a nossa mente. O que você escolhe? Que nem ele falou de portadores de Parkinson. Eu conheço pessoas com Parkinson que vivem uma vida normal. Agora, eu conheço pessoas com Parkinson que se sentem tão doentes que não fazem nada. E tá escrito aqui, ó. Eu vou ler. Existe grande diferença entre ser doente e estar doente. Cuidado com isso. Quem se julga um doente define a própria natureza. Algo permanece, portanto, com reduzidas chances de mudar. Mas quem está doente revela uma condição momentânea, passageira. Quem é, permanece. Quem está, deixará essa condição a qualquer momento. Jamais pense ou diga, eu sou doente. Diga, eu estou doente. Ah, mas o Parkinson é uma doença degenerativa. Tá bom, mas e a hora que você morrer? Não vai ter mais. Então você não é doente, você está doente. Eu estou Beabragion hoje. Eu estou Beabragion. E quando eu falo pra vocês falarem a frase eu me amo e me aceito como sou, é porque nós somos muito maiores do que a gente imagina. Nós somos seres capazes de fazer o que nós quisermos fazer. Só que você precisa acreditar. Você precisa desenvolver a sua fé. Não a fé falada, a fé feita. Porque falar que tem fé, meu anjo, todo mundo fala. Falar que acredita em Jesus, a maioria fala. Só que já tem estudos que comprovam que apenas 2% da população mundial lembra de Deus. Lembra de Deus. Então, tu lembra de Deus quando você está precisando. Agora, lembre de Deus ao abrir os olhos e agradecer. Se conecte com Deus. Lembra porque Jesus veio, o que Ele nos ensinou. Não adianta você ler a palavra de Deus, meu anjo. Você precisa agir na palavra de Deus. Consegue entender a diferença? Agir na palavra. Eu, Bea, tô treinando amor ao próximo. Amor ao próximo, benevolência. Amor ao próximo. É difícil pra caramba. Tem gente que dá vontade de falar, vai cagar no mato, vá. Só que não, é treino. Nós precisamos lembrar que a nossa vida
É uma vida, é uma escola. A gente veio aqui para aprender, a evoluir. Agora, cabe a você querer evoluir ou não. Não cabe a mim. A minha tarefa é ser quem eu sou. A minha tarefa é falar sobre Deus e agir como Deus. Né? Como não? Mas entenderam, né? É agir nos mandamentos de Deus. É ter paz nele. Ao invés de eu alimentar o meu medo, é eu ter paz. E eu dizer pra ele, Deus, se for para o Mind Connect acontecer com as 27 pessoas, que essas pessoas cheguem até mim, que o Senhor me coloque nos caminhos retos e certos, para que eu possa fazer com que essas vagas sejam preenchidas. Ao invés de que eu ficar sofrendo, mas será que vai dar? Mas será que vai? Mas será? Vai, já deu certo. O Mind Connect já vai existir, mas a gente fica querendo trabalhar a nossa mente negativa. Como se a gente não tivesse o direito de viver o positivo, de viver o melhor que a vida pode nos dar. E nós temos esse direito. Só que a gente precisa mudar aqui, ó. A gente precisa mudar o ambiente que a gente cria aqui. Quem vai mudar isso? É você. Eu tenho as ferramentas para te ajudar, mas quem vai mudar é você. E é essa responsabilidade, ou melhor, a autorresponsabilidade que você não quer. Porque é muito mais fácil viver uma vida apoiada na responsabilidade dos outros, porque se algo deu errado, a culpa é da Bea. Ah, mas a culpa é da Bea. Entende? É chegada a hora de você assumir sua autorresponsabilidade. E por sinal, a gente já tá finalizando essa live. Se você entrou agora, assista a live desde o começo, tá sensacional. É sobre hoje a mente curável. E eu quero que você, nesse momento, feche seus olhos. Respira fundo. Solta o ar. Mais uma vez. Solta o ar. Deus, causa primeira de todas as coisas, nosso Mestre Jesus, amigo e guia. Agradecemos, Senhor, por mais uma semana que está se iniciando, por mais uma segunda-feira, uma mensagem da semana, Senhor. Obrigada pelo movimento do Senhor trazer pra gente que é a nossa mente que cria o ambiente que nós desejamos. Que tudo começa na nossa mente, nas criações mentais que fazemos. Tudo aquilo que pensamos, estamos cocriando. Que a partir de hoje tenhamos discernimento e sabedoria para criar as coisas que de fato desejamos e merecemos. Nós sabemos, Pai, que temos o direito de viver uma vida leve, em paz, de felicidade. Mas sabendo que paz não é viver uma vida sem luta, uma vida sem turtuvios, sem lombadas. Viver uma vida em paz é viver com segurança de quem você é, em quem você está. Senhor, que tenhamos discernimento e sabedoria para mudar aquilo que pode ser mudado e para aceitar aquilo que eu não posso mudar, Pai. Coloque na minha vida pessoas que precisam estar e tire da minha vida pessoas que já não faz mais sentido estar, Senhor. Que eu tenha muito discernimento para escolher os caminhos retos e certos que o Senhor coloca na minha vida. Porque o Senhor coloca, mas é meu livre-arbítrio estar ou não estar. Que eu possa ter uma semana abençoada de muita luz e muita paz. E que todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem recebam nesse momento tudo o que se faz necessário para o seu equilíbrio físico, mental e espiritual. Que assim seja. Muito bem, muito bem. Você mexe com o lado mais importante do ser humano, espiritualidade. É o termômetro para ser feliz, porém, ser aplicado. É isso, Marcos. Né? Inteligência emocional, espiritual e comportamental, sabe, Marcos? Eu vejo uma tríade entre comportamento, emoção e espiritual. Né? Por isso que eu trabalho com a parte de atividade física, alimentação, espiritualidade, gestão de emoção e ambiente. Esse é o meu método de trabalho. Então, eu gosto de dizer que eu coloco a pessoa em movimento, mas eu coloco a pessoa em movimento baseado no que Jesus ensinou. Até te convido, Marcos, depois, e convido todos vocês,
Pra quem ainda não assistiu Mudando o Jogo, me pede no direct o Mudando o Jogo, é baratinho, R$197. E é um treinamento que vai te colocar em movimento baseado em parábolas de Jesus. Porque é muito fácil eu falar de comportamento humano sem me basear na base que nós temos. Tudo o que eu faço é baseado, tem base, é alicerçado nas rochas. As pessoas olham o meu crescimento e elas dizem que eu cresço devagar, mas eu cresço na velocidade que eu tenho que crescer para eu manter o meu crescimento. O problema do ser humano não é ter resultado. O problema do ser humano é manter resultado. O problema do ser humano é ser constante naquilo que faz. Nós vivemos uma vida 880. Será que precisa viver uma vida 880? Será que eu preciso de uma doença, de fato, para eu aprender a viver na linha do meio? Para eu aprender a viver uma vida leve, uma vida saudável? Não precisa, meu anjo, mas a escolha é sua. Compartilhe essa live com 3 pessoas que vierem na sua cabeça. Vamos enviar essa mensagem da semana pra frente. E se você precisar de qualquer coisa, não hesite em me chamar. Fechado? Beijo no seu coração, fica com Deus.